Então, bom dia. Olha, tínhamos muita coisa para falar hoje, mas vamos começar pelo período de ordem do dia. Para lhe dizer duas coisas, lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, brincadeiras dia 1, ou seja, dia 1 de Abril, dia das mentiras. O senhor Elon Musk, como sabe, é um dos maiores investidores e CEO da Tesla, resolveu fazer uma brincadeira e dizer qual é a empresa que mais tem destacado na mobilidade elétrica. Ele resolveu fazer uma brincadeira, dizer que a Tesla estava falida e a coisa correu mal. A empresa despencou por ali abaixo no mercado de capitais. Às vezes, a brincar nessas coisas tem consequências mais graves do que a gente pensa. O segundo lugar, eu ontem deixei passar isto, mas como não havia muita gente tratar deste assunto, não é da senhora que está na capa. Isto era a manchete do DN de ontem, que diz assim: só 3 hospitais não pioraram as contas no ano passado. No ano passado, em 2017. E a manchete do DN diz que até outubro do ano passado, só um hospital do Serviço Nacional de Saúde tinha contas positivas. E de todos os outros que estavam no vermelho, apenas a Amadora Sintra, Setúbal e Santa Maria Maior, que é em Barcelos, é que melhoraram em relação ao ano anterior. Bom, o que é interessante nisto tudo é reparar que o São João, e eu quero dar os parabéns àquela malta que gera o São João, o já anterior CEO fazia um excelente trabalho. São João é o mais eficiente dos grandes hospitais por custo por doente padrão. Bom, porquê é que eu fui buscar isto? Porque normalmente, quando a gente ouve falar do Serviço Nacional de Saúde, há uma série de pessoas, não só aqui na minha página, mas em geral, quando comentam política e economia, vêm dizer assim: isto é os cortes da Troika, não sei das quantas. Oh, meus amigos, a Troika já se foi embora em 2014. Remember? Por este andar, vamos estar em 2024 a dizer que a culpa de tudo que acontece em Portugal de errado, que há muita coisa que acontece de errado, tem a ver com a Troika. Portanto, isto não joga, está a ver? É assim, ó meninos, ó fofinhos, e já agora fofinhos, pressionem a malta do governo. Parem de fazer estas figuras, está bem? É assim, isto que está a acontecer tem a ver com a gestão dos últimos anos, não tem a ver com a Troika. Essa já lá vai. Primeiro ponto. Segundo, vejam se crescem. Esta coisa de estar sempre a dizer: isto está mal. É ali do gajo do lado. Isso já cheira mal. Quer dizer, isto lembra-se daquela figura que a gente fazia na escola primária, ou até na escola secundária, quando o pessoal dizia: então, olha lá, não fui eu, setora, foi aquele tipo do lado. Que horror. Isto, um gestor diz assim: isto está mal, eu vou dar a volta. Está a ver? Eu vou pôr isto a funcionar. Eu vou pôr isto a ser eficiente. Já não digo a pôr dinheiro, mas a ser eficiente. É esta a resposta que a gente espera. Não é vir dizer isto aqui é da Troika, mas são desculpas estúpidas e esfarrapadas. Bom, vamos lá, conversa 2. Ontem o Banco de Portugal divulgou um interessante estudo que dá conta do custo de salvamento dos bancos. E diz que desde 2010 o Estado contribuinte, ok? Você, Maria, João, Eduardo, Isabel, Camilo, Zé, está a ver? Já meteram nos bancos 17.100 milhões de euros. Isto está quanto? Do PIB, deixa-me lá fazer as contas à Guterres, 9,1% do PIB. Desta vez não fiz António Guterres. Bem, mas se nós recuarmos um bocadinho antes, porque o salvamento de bancos, a injeção de dinheiro nos bancos começou em 2010, começou mais cedo. Olha, a Caixa Geral de Depósitos é um bom exemplo disso. Não é? Houve ali problemas por nós de gestão nos últimos 15 anos escabrosos. Bom, mas já ultrapassou 23 mil milhões de euros. Há duas perguntas que a gente tem que fazer aqui. A primeira é, já lhe fiz há 2 semanas, está alguém preso? Não. Segunda pergunta. Aprendemos alguma coisa com isso? Eu também acho que não. Primeiro, como esta marmelada começou muito antes de 2010, o que nós temos de concluir é que no que se passou nos anos a seguir, nós não aprendemos com os erros que tínhamos cometido. E quando digo erros, não é só o Banco de Portugal, a supervisão, não é só o Dr. Vítor Constâncio, que era quem liderava a instituição naquela altura, não era só os responsáveis de supervisão do Banco de Portugal que falharam redondamente. É nós, os governos, e nós, os contribuintes. Porque, repara uma coisa, este sentimento de indignação geral que se ouve quando a gente ouve falar em meter dinheiro nos bancos, tem que ter uma consequência, não é? Nós não podemos ouvir falar, nomeadamente os partidos de extrema-esquerda, que andaram sempre a criticar nos últimos anos, nomeadamente o período da Troika. Quando se trata de lucros, é apropriação privada. Quando se trata de prejuízo, é a socialização dos prejuízos. Tem toda a razão.
Mas, repara, nós aprendemos alguma coisa com isso? Não. E isto é que é preocupante. E esta é a pergunta que a gente deve fazer. Porque, repare, tudo isto é pago. Repare, como é que é pago? Como o Estado não tem superávites, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. Ora, como é que vai buscar dinheiro? Emitindo dívida. Por isso, esta é uma das razões, não é apenas esta, mas esta é uma das razões pela qual a dívida pública tem subido nos últimos anos. Não é um único, eu recordo. E, portanto, estas perguntas têm que ter resposta consequente. E, portanto, nós não podemos estar aqui a mudar de regime, de governos, e depois troca vem, troca vai, e continuar a dizer, bem, isto está tudo uma vergonha, estes são os gatunos, e não sei das quantas. É preciso tirar conclusões disto. E eu não vejo governos, nem vejo quem está no poder, nem vejo quem apoia quem está no poder, nomeadamente os meus queridos amigos dos partidos como o BCP e o Bloco de Esquerda e a ala esquerda do PS, tirarem conclusões disto. Bom, segundo ponto. Vamos fazer um bocadinho de história. Os resgates mais caros foram o BPN, eu sei o que é que esta brincadeira custou, vou-lhe dizer que vai custar mais de 7 mil milhões de euros. Até agora foi o BPN. O novo banco também já está nos 7.200 milhões de euros, não é? Só aqui, resvés, eu sei que não lhe vão dizer neste momento, o BPN custa 7 mil milhões. Eu é que lhe estou a dizer, percebe? Para já custou 5 mil e não sei quantos milhões, mas eu vou-lhe garantir que vai custar mais de 7 mil milhões de euros. Palavra de Camilo Lourenço. Se me enganar, vir aqui pedir desculpa. Bom, e depois vem a Caixa Geral de Depósitos. Bom, e o último da Caixa Geral de Depósitos custou 4 mil milhões de euros. Bem, e a pergunta, que ainda na sequência do que estávamos a dizer, há de aqui dois pormenores. Primeiro, lembra-se que eu lhe dizia há bocadinho não há ninguém preso? Eu espero que os senhores juízes, quando estiverem a julgar estas coisas, se lembrem deste pormenor. Repare, nós não podemos ter 23 mil milhões de euros de dinheiro de contribuinte nos bancos sem haver malfeitores. Não é? Não pode. E não é erro de gestão, está a ver? Não é, eu enganei-me, aquela garantia não valia 200 milhões, valia 100 milhões, eu fiz uma... Não é isto. É malfeitoria. Quando os bancos precisam de 23 mil milhões de euros, isto quer dizer que houve crime. Crime, gestão danosa, tudo o que você imaginar do léxico do Código Penal, percebe? Está ali. Não é possível ter 23 mil milhões de euros sem haver crime e sem haver malfeitoria. Portanto, os senhores juízes que vão julgar estas brincadeiras, alguns deles já têm isto nas mãos, como o caso do BPN, não podem fugir com o rabo à seringa, nem podem fingir de conta que não aconteceu nada. Aconteceu. E, portanto, nós contribuintes exigimos que alguma coisa apareça claramente explicada e com consequências, que é, você vai para trás das grades porque fez isto, aquilo e aquilo outro. O que nós temos visto ultimamente é gente a ser safa. O ex-CEO do BPN está aí em casa com prisão preventiva, passeia-se na rua, não sei das quantas, não é? É isto que a gente tem. Bom, e já agora, porque estamos a falar disto, e dos maiores resgates, há uma coisa que me aflige no meio disto tudo. Nós não sabemos quem são estas pessoas. Eu sei que o Banco de Portugal é contra a divulgação de quais foram as maiores operações, os empréstimos que foram dados, as malfeitorias que foram feitas, por uma questão de sigilo bancário. Bom, mas já agora vou deixar aqui uma sugestão. Olha, não há fugas ao segredo de justiça todos os dias. Nós vimos uma sessão de julgamento hoje no dia seguinte, está a conversa transcrita nas televisões, nos jornais. Não há ninguém aí, uma mãozinha, que divulgue estes documentos de quem são os maiores devedores cá para fora. Não há uma mãozinha santa que faça isso. É que a gente gostava de saber porque é que a gente está a meter 23 mil milhões de euros nos bancos, não é? E para depois dizer para estar culpados. Não há... Isto, repara, isto não é aceitável. Houve conluio de certeza entre gestores de bancos e alguns empresários ou devedores para chegar aqui. E eu gostava de saber quem são estas pessoas. Porque assim, se me obrigam a pagar, caramba, me façam o favor de ser honestos e dizerem porque é que eu estou a pagar. Não é? E quem é que foram os rapazinhos e as rapazinhas que andaram a fazer estas coisas? Não pode haver malfeitorias de 23 mil milhões de euros e não haver culpados. Não pode. Ponha isso na cabeça. Ok? E faça exigências. Bom, sigamos para mim. Um porta-voz, a história está no público de hoje, mas eu vou-lhe mostrar, que é para não ficarmos aqui a pensar que eu é que tenho alguma coisa contra esta gente. Está aqui a manchete do público, porta-voz de Rui Rio. Eu quero lá saber que é porta-voz de Rui Rio, até podia ser de Passo Escolha, eu diria a mesma coisa, percebe? Porta-voz de Rui Rio põe 10 mil euros da Santa Casa de Misericórdia do Porto, no Monte Pio. É deliciosa.
Vocês sabem, né? O PSD é contra meter dinheiro no Montepio. Mas este senhor, que foi convidado para porta-voz para a solidariedade do PSD, decidiu meter 10 mil euros no Montepio, perdão, da Santa Casa de Misericórdia do Porto, no Montepio. Bom, eu acho que ele está a fazer jus ao seu título, é a porta-voz para a solidariedade. Quando você decide meter 10 mil euros no Montepio, só pode estar a ser solidário. Bem, porque é que eu trago isto? Não é por ser ele ter sido convidado pela direção do Rio. Não é isso. É que tem de haver coerência nos partidos, não é? O PSD não pode estar a dizer que é contra o negócio e depois ter um indivíduo que é porta-voz vai fazer aquilo. Não é? Eu sei que há liberdade partidária, mas a liberdade não pode chegar a este ponto. Isto é um erro. Está a ver? Isto é um erro. E é a melhor maneira mais simpática de classificar esta marmelada. Bom, último ponto... último tempo, por acaso temos mais um, não sei quanto tempo é que já temos aqui, precisávamos de 14 minutos. Bom, lembra-se de termos falado de uma onda de greves, na semana passada, há 2 semanas. Juízes, médicos, enfermeiros, professores, ontem foi de transportes, dos ferroviários, ferrovia. Mas vem mais. Isto é o PCP a fazer uma coisa que eu vou explicar aqui um dia destes. Já dei a entender aqui há uns dias, mas vou explicar com algum detalhe. O PCP está aflitíssimo a tentar demarcar-se do governo. Está a ver? Não sabe como. E isto é a maneira de pressionar cedências. Viu como o governo veio dizer logo que ontem... nós não cedemos mais do que já anunciámos. Vamos ver. Isto é um braço de ferro que a gente vai analisar com melhor detalhe, ou amanhã ou depois da manhã, que isto também não tem muita urgência. É só para você perceber que esta onda de greves não acontece por acaso. E vem aí mais. Está-se a aproximar o 25 de Abril, depois vem o 1º de Maio, nós vamos ter uma musculatura da CGTP, o camarada Arménio Carlos, porque ele sempre zangado, está a ver? Sempre zangado. A gente vai ter mais umas visões, mais um vislumbre do que é que o PCP está a fazer. Bem, último ponto apenas. Olha, quero saber como é que se muda um país. Nós temos um defeito muito grande em Portugal, que é achar que fazemos uma lei e mudamos um país. Não é assim que se muda um país. Um país muda-se com incentivos. Quero ver o melhor exemplo de incentivos que faz mudar o país. Você lembra-se que, aqui há uns anos, quando ficava tudo para a última hora, com o IRS. Primeiro a integração em papel. Mas ficava tudo para a última hora. E depois haveriam bichas, filas e para aqueles que não gostam da expressão bichas, filas, e depois... Caramba, tinha que se aumentar o prazo, ou então na internet ficava tudo para o último dia, depois crashava tudo e não sei quantos. O que é que está a acontecer agora? Antigamente era no final do período, agora é no início. Ou seja, abriu a época do IRS e de repente, pumba, foi toda a gente a correr para aquilo, para a internet, e crashou. Bem, eu não estou nada preocupado com crashar, é normal. Quando há muita gente a correr ao mesmo sistema, aquilo não aguenta, é normal. Não vale a pena culpar o governo por isso, que é uma estupidez. Mas está a ver como é que as coisas mudam? Alguém criou um incentivo. Qual é que foi o incentivo? Dizer assim, quem entregar primeiro, recebe primeiro. Está a ver? E, portanto, as pessoas foram a correr a fazer aquilo à partida. É assim que se muda um país, com incentivos. Agora, faça esta pergunta a si próprio. Imagino que este governo e os próximos, quando quiserem mudar Portugal, em vez de andar ali com leis, penalizações, não sei quantos, fazem incentivos. Está a ver? A coisa muda. É no IRS e é noutras áreas da sociedade. É assim que tem que se fazer. Bom, eu vou ficar por aqui, quero lhe agradecer a paciência por ter estado desse lado. Vou só lembrar que ao final da tarde, às 18 horas, vai haver o tradicional pontapé de canto, que esta semana tem muito picante, como sabe, alteração na liderança do campeonato, e eu vou falar com o António Tadeia sobre isso. Espero por si lá. No final, mesmo antes de me ir embora, só queria pedir uma coisa, olha, ponha um gosto e faça partilha nas redes sociais. Só mais uma coisa. Uns indignados que vieram aqui ontem por insultos por causa do Deals on Wheels, do Audi, chamar nomes ao Volkswagen. O Deals on Wheels é teste de carros, percebe? Está a ver? É teste de carros. E o carro testado ontem não tem nada a ver com emissões poluentes. Já respeita a lei. Se tem algum problema com a Volkswagen ou com o grupo Volkswagen, vá fazer o protesto para o outro lado. Aquilo é um teste a um carro. Não é mais nada. Está bem? Olha, gosto de partilhar nas redes sociais. Muito obrigado, até logo.